queria uma pergunta que, inclusive, eu comentei com uma pessoa que me questionou a respeito do umbral. Ela ouviu relatos que o umbral está sendo esvaziado para esta mudança de condições de planeta, né? No caso, para regeneração. E o que eu pude explicar a ela da minha maneira foi que seria esvaziado, mas ele não seria extinto, ou seja, ele teria sua continuidade e seria utilizado para pequenas penas, ou seja, espíritos que, no processo de regeneração, cometessem delitos pequenos. Eu não sei se eu me fiz entender por ela, porque outros irmãos estão retornando para dar prosseguimento a esse processo. O que você diria sobre isso? Eu diria o seguinte: é óbvio que nós estamos vivendo os estertores de um novo tempo. Está afindando o ciclo de provas e expiações e está se vivendo o alvorecer, já estamos vivendo, na verdade, o alvorecer do mundo de regeneração. O mundo de regeneração não vai aparecer num sinal mágico. Nós já estamos iniciando a preparação do mundo de regeneração. Naturalmente que as impactações que vão produzir com a vinda do Cristo e as ocorrências que anteciparão vão causar um impacto, mas aí nós já estaremos, na verdade, praticamente na entrada desse período de regeneração. Então, o que está acontecendo com o planeta Terra? Assim como os espíritos que estão desencarnando e não têm mais solução momentânea por serem insubmissos e resignados e, naturalmente, desprovidos da sequência dos princípios do amor e da doutrina amorosa do Cristo Jesus, não vão conseguir, nessas próximas encarnações, a sua recuperação, já estão sendo exilados, já estão sendo concentrados na periferia de mundos primitivos, como um dos mundos primitivos é Quiron. Vamos citar Quiron, embora existam vários outros mundos primitivos. Eles já estão sendo encaminhados por naves especiais, porque Quiron é um planeta distante da Terra, e eles não teriam como ir viajando em espírito. Eles são concentrados, essas grandes quantidades de naves que circundam a Terra, mas de naves mães poderosas, já levam espíritos desencarnados para o mundo astral, que é um mundo preparatório, onde esses espíritos vão ficar muitos séculos se preparando, ou provavelmente, se não muitos séculos, mais de um século, para poderem reencarnar nesses mundos primitivos. Ora, se as criaturas que desencarnam estão indo para esses mundos, um umbral denso, um umbral pesado, onde nós podemos voltar mais atrás, além do umbral, o abismo e as trevas, onde os espíritos considerados maus e submissos e violentos, que fazem parte, naturalmente, das milícias do dragão, eles estão sendo puxados, porque eles não querem ir. Eles estão sendo puxados por uma atração, vamos chamar assim, por falta de uma referência, uma força que aspira, que é uma força eletromagnética, e simplesmente como se fosse imãs, pegam nas extremidades concentrações de espíritos, como se fosse assim, umas gaiolas imantadas, e recolhem espíritos trevosos para encaminhá-los a mundos de dor e de expiação também. E nesses mundos expiatórios, onde Quiron é um exemplo do mundo primitivo, existem mundos ainda mais primitivos que Quiron, onde essas criaturas abismais e das trevas vão chegar lá como verdadeiros animais, porque vão enfrentar lá seres ainda na fase primitiva, como se fossem os gorilas da época, os primatas na sua fase inicial, ou seja, vão padecer muito, porque eles são espíritos maus, mas acostumados, naturalmente, à evolução tecnológica. E lá eles não vão ter. Lá eles vão ter que visitar as cavernas, lá eles vão ter que se agrupar para lutar contra esses membros primitivos daqueles locais. Será muito doloroso. Eles já estão sendo retirados há algum tempo. Na verdade, desde quando começou a transição planetária, em 1757. Mas como a resistência deles é muito grande, eles estavam indo devagar. A partir de agora, começa a se esvaziar o abismo e as trevas.
e as regiões densas do umbral, mas se esvaziar, não se extinguir ainda. A extinção vai acontecer quando houver a extinção, as mudanças que ocorrerão telúricas na fisionomia da Terra, porque todo mundo sabe, e não é possível, embora a gente ouça às vezes algumas figuras conhecidas dizer que nada vai acontecer do ponto de vista da natureza, que é só uma mudança do ponto de vista astral, não procede. Porque toda vez que a evolução da Terra se processa também a evolução dos mundos. Então, a Terra está mostrando aí o que está acontecendo com o clima, o que está acontecendo com tudo, gente. Terremotos por todos os lados, desmoronamento. Está acontecendo calores infernais. 60 graus fez no Rio de Janeiro alguns dias atrás. Nunca feito em nenhum lugar do mundo essa temperatura. Que querem mais para compreender que nós estamos vivendo momentos decisivos. Então, o que acontece? O umbral também sofre o seu esvaziamento. Naturalmente, ele tem 7 esferas, né? Vai sendo esvaziado, porque esses espíritos que eram 31 bilhões de criaturas, hoje existem 7 bilhões na Terra, não é? 7 bilhões na Terra encarnados e mais ou menos uns 10 bilhões ainda de desencarnados. Mas para quem era 31, já houve mais da metade de espíritos que já saíram da Terra, saíram da egrégora terrestre. Por que não vai se extinguir de uma hora para outra? Porque não é assim que funciona a leis da natureza, e não é assim que funciona a programação das diretrizes divinas. Vai se esvaziando à medida que os espíritos não vão precisando estar em determinados guetos espirituais, que não é possível misturar os espíritos maus ainda com os espíritos melhores e principalmente com os espíritos bons. Então, as faixas, as esferas permanecem, que foram adequadas e preparadas para o mundo de provas e expiações, os mundos primitivos, e é que agora, indo o mundo de regeneração, vai ter que mudar não só o panorama da Terra, com o panorama do que está em volta da Terra, que são, inclusive, as esferas espirituais. A mudança é considerável, digamos assim, o enxugamento é considerável, o esvaziamento é considerável, mas não a extinção. Elas permanecem ainda funcionando, até o momento que se torne necessário.